Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos que entender o nosso papel e como tratar cada situação que enfrentamos. E precisamos de sabedoria para isso, de conhecimento, de entendimento da vontade de Deus. O que devemos fazer? Sabemos que tudo que realizamos, a motivação para nos reunirmos, é para que tudo o que fizermos seja para a edificação da igreja. Mas, e se houver aquele que não aceita, o que devemos fazer? Devemos deixar de lado o ignorante, ou seja, aquele que não quer aprender, não quer mudar, não reconhece que precisa mudar. Precisamos tratá-lo com o devido, vamos dizer assim, com a devida atitude que leve ele a repensar o que está fazendo. Se os processos são para edificação, tudo deve ser para a edificação, para o crescimento, o amadurecimento, sejam as brincadeiras, sejam o processo de ensino, sejam as nossas orações, sejam as palavras que proferimos. Os cânticos que cantamos devem revelar e devem se fundamentar nas Escrituras Sagradas. Não existe outra maneira. E a gente cresce à medida que a gente entende estas coisas. E a gente pode brincar, mas mesmo brincando, nós devemos tratar tudo com seriedade, com zelo, com respeito e honrarmos o Senhor em todas as coisas, de maneira que levemos uns aos outros ao crescimento e ao amadurecimento. Lá, Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, 37 e 38, ele afirma: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Ou seja, acerca da edificação, acerca da maneira como conduzir as reuniões, como os processos devem ocorrer, como é o processo de ensino, como é o processo de cântico, de oração, do falar em línguas, com a necessidade de interpretação. Então, tudo isso nos leva a repensar a maneira como nós fazemos. E se alguém ignorar, será ignorado, ou seja, deixa para lá, deixa de lado o ignorante. Aquele que é incauto, aquele que é imaturo, aquele que não entende. Precisamos deixar o ignorante, aquele que não tem conhecimento, não é o grosso, mas aquele que não tem conhecimento. O imaturo deixa de lado, é imaturo, e precisamos levá-lo à maturidade, ao entendimento. E como fazemos isso? Pelo exemplo, pelo testemunho, pelas palavras, pelas correções, pelas admoestações, pois tudo deve ser feito expressando o amor de Deus, revelando justamente este aspecto de sermos oferta na vida uns dos outros para o crescimento e amadurecimento espiritual. Mas se alguém não quer ouvir, nós simplesmente devemos largar para lá que o Espírito irá trabalhar. Sementes nós plantamos, porque as sementes provêm de Deus e é a palavra de Deus, e o que é necessário muitas vezes é que deixemos Deus trabalhar na vida uns dos outros para o crescimento, para o amadurecimento, para que todos possam ser expressão da graça, do amor de Deus e da bondade de Deus, levando uns aos outros à maturidade. Quando não entendemos que é a maturidade que importa e que não faz diferença o que o outro está fazendo, mas sim o que nós fazemos diante de Deus, como nós agimos diante uns dos outros, é que irá expressar ou não a nossa maturidade, o nosso conhecimento e entendimento da vontade de Deus. O ignorante, o incauto, o imaturo, o falto de conhecimento, como tratamos? Deixamos Deus trabalhar. Não existe nada que possamos fazer com relação a isso. Crescermos, amadurecermos e levarmos o outro ao amadurecimento, à plena estatura de Cristo, é o propósito das nossas vidas no sentido de edificação da igreja. Que a gente possa compreender estas coisas e buscar o conhecimento do Senhor, pois é no conhecimento do Senhor que aprenderemos a agir e reagir dentro da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve
esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.